Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira revisão inteiramente gratuita para você que vai fazer a prova de primeira fase. Jovens, sejam muito bem-vindos ao Top 10 temas mais importantes para a sua prova de primeira fase do exame de ordem. Eu sou o professor André Albuquerque, sou professor de Direito Administrativo, aqui da primeira fase e da segunda fase também, do exame da OAB. Portanto, se vocês, doravante, optarem por direito administrativo, será um enorme prazer acolher todos aqui conosco no SES OAB. Meus amigos, nós vamos trabalhar hoje, ao longo de uma hora, os principais temas do direito administrativo que estarão na sua prova. Mas olha, essa revisão, ela começa hoje, dia 17 de julho. Estamos ao vivo aqui no canal do SES OAB, ao vivo, ao vivaço, começando hoje, 17 de julho. E esses top 10 temas importantes, ele seguirá a cada dia, até o dia 25 de julho. Mas, lógico, cada dia para um professor diferente. Vocês terão aqui acesso a muito conteúdo gratuito ao longo desses dias que, virão a partir de hoje, dia 17 de julho, até o dia 25 de julho de 2025. Lógico, amiguinhos, a gente sabe que a sua prova só ocorrerá lá no dia 17 de agosto, domingo 17 de agosto. Após o dia 25 de julho, as nossas revisões continuarão em outros formatos. Nós vamos fazer resolução de questões, trabalharemos na semana pré-prova uma revisão assertiva, objetiva, entregando a você os conteúdos necessários para que você alcance, para que você alcance os 40 pontos necessários e siga com tranquilidade para a nossa segunda fase. A nossa segunda fase, seja de direito administrativo, seja de direito constitucional, a nossa que eu digo do SES OAB, tá? Constitucional, administrativo, tributário, penal, trabalho, né? As segundas fases disponíveis aqui no SES OAB. Meus jovens, sem perder muito tempo, eu preparei um material bisurado para vocês, tá? Aliás, antes de mais nada, se vocês quiserem interagir comigo, se quiserem conversar, se quiserem tirar dúvidas, manda áudio que eu vou ouvir. Sabe como? Você vai falar comigo pelo direct, vai mandar mensagem de texto, vai mandar áudio, tá? E eu vou responder pontualmente, porque a ideia aqui do SES OAB é acolher você examinando que se sente tão sozinho, que se sente perdido. Nós estamos aqui para ajudar você a passar, a conseguir a tua carteirinha, a tão sonhada vermelhinha. Então, a nossa missão principal é ser eu diria, um abraço para você, é ser um acolhimento, tá? Um abraço acolhedor, vamos assim dizer. E essa é a nossa missão principal. Lógico, para que esse abraço surta efeito, você tem que se compromissar, você tem que estudar, você tem que se preparar, tem que assistir às aulas, tá? Aliás, se você é nosso aluno ou não, se você está aqui chegando no YouTube agora, do SES OAB, essa revisão que começa agora e vai trilhar até o dia 25 de julho, tá? Os 10 principais temas de cada uma das disciplinas, mas se você está assistindo aqui a minha aula e se for lá no meu Instagram, seguir o meu perfil, fala comigo no direct que eu vou disponibilizar para vocês um e-book de direito material. Repito, um e-book de direito material, para que você, nesse período pré-prova da OAB, aproximadamente 30 dias, eu diria 30 dias para o exame de primeira fase, para que você tenha um material de apoio. Então, repito, fala comigo lá no direct, manda tuas dúvidas, seja por texto ou por áudio, tá? Fala comigo no direct. Professor, eu quero o e-book. Professor, eu quero o e-book. Show de bola? Se você quiser o e-book de Direito Administrativo, é o denominado Direito Administrativo Saindo do Zero, eu vou disponibilizar gratuitamente para você. Ok? Tranquilão? Sossegado? Na medida, vamos seguir, vamos trabalhar. Olha, eu preparei aqui um material também. Esse material vai estar disponível para você, tá? Fala com a nossa equipe, fala comigo via direct, que a gente também vai disponibilizar esse material em PowerPoint ou em PDF para você completamente na faixa. Eu vou fazer algumas transições aqui, tá? Vou fazer transições entre slide, entre efetivamente a minha imagem, para que vocês acompanhem de forma dinâmica a nossa aula de hoje. Show de bola? Então já vou passando aqui para o slide, olha aí.
Os top 10 temas mais cobrados de direito administrativo. Jovens, observem aí o meu perfil no Instagram, viu? Professor André Albuquerque. Professor André Albuquerque. Já vou para a primeira temática. Eita, essa temática aqui é de extrema relevância, tá? Extrema relevância. Jovens, quando se fala em exame de ordem, não há a menor possibilidade da Fundação Getúlio Vargas não exigir licitações. Lógico que sim. Estará no seu exame de ordem, por uma razão simples. Nós temos uma nova lei, a Lei 14.133 de 2021. Em dezembro de 2023, a nova lei revogou integralmente a antiga lei de licitações. Ah, André, mas licitações é um assunto muito difícil. Não é, jovens, não é. O que você precisa entender é que a FGV é pragmática. Ela é pragmática. Ela sempre cobra os mesmos artigos, ela sempre cobra os mesmos dispositivos, ela sempre cobra os mesmos, eu diria, conteúdos, mudando cenários e atores. Então, pega um enunciado falando sobre modalidade de licitação. Aí, numa prova, cobra pregão, na outra prova, cobra o leilão, na outra prova, subsequente, cobra a concorrência. Aí, na subsequente, na seguinte, cobra concurso público. O que importa saber? Ela cobra, FGV, pragmaticamente, cobra sempre modalidades de licitação. Então, é importante que você aí tome nota. Eu não vou ter aqui tempo para trabalhar 10 temas de forma vertical, mas eu vou ter tempo sim para indicar para vocês os artigos importantes de cada um dos assuntos que eu vou aqui conversar no dia de hoje. Muito bem, quando se fala em licitações, tenha em mente o artigo 37, inciso 21 da Constituição da República Federativa do Brasil. Meus amigos, lá no 37, inciso 21, foi estabelecido que as licitações antecederão, repito, as licitações antecederão os contratos administrativos. Em regra, os contratos administrativos serão precedidos por um procedimento administrativo denominado de licitação, ok? Esse procedimento licitatório tem finalidades objetivamente previstas na legislação. Qual legislação? A Lei 14.133 de 2021. Quais são as finalidades? Anota o artigo 11 da Lei 14.133 de 2021, tá? O que é que diz lá o artigo 11? Diz que a licitação tem por fim garantir a ampla disputa, a participação de todos que queiram, desde que preencham os requisitos previstos em edital, tá? A ampla disputa é, eu diria, o objetivo principal, não que seja maior, menor do que os outros objetivos, mas eu diria o principal, dar a ampla disputa, promover a ampla participação de todos que assim queiram se submeter ao certame, à disputa e contratar com a administração pública. Outro objetivo, também lá previsto no artigo 11, a contratação da proposta mais vantajosa para a administração. Percebam, meus amigos, que a administração não necessariamente contratará aquela proposta de menor valor, e sim a mais vantajosa, levando em consideração técnica, preço, levando em consideração a expertise da empresa, do fornecedor, do eventual fornecedor, do licitante, mas ainda como objetivo afastar sobrepreço e superfaturamento. Ok? Show de bola? Tranquilão? Ainda, meus jovens, promover o desenvolvimento nacional sustentável. Isso mesmo. E o incentivo tecnológico. E, por fim, garantir a isonomia. O artigo 11 da Lei 14.133. Ampla disputa, contratar a proposta mais vantajosa, garantir a isonomia, promover o desenvolvimento nacional sustentável e o incentivo tecnológico, ok? E afastar o sobrepreço ou superfaturamento. Show de bola, tranquilão, sossegado? Anota o artigo 17. Artigo 17 da Lei 14.133 de 2021. Estão ali as etapas do procedimento licitatório, que começa com a etapa preparatória, ok? Doravante, a administração pública publicará um edital. Nesse edital consta a regra do jogo. Na sequência, as propostas serão enviadas, serão entregues, serão recebidas pela repartição pública, propostas ou lances. Depois, etapa subsequente, ocorrerá o julgamento das propostas ou lances.
A empresa vencedora, aquela que foi considerada a vencedora, que formulou a proposta mais vantajosa para a administração, seguirá unicamente sozinha para a etapa subsequente, a etapa de habilitação. Cuidado! Após a habilitação, único momento para interposição de recursos. Etapa subsequente, etapa de interposição de recursos, interposição e julgamento de recursos. Logo na sequência, a homologação do certame e a assinatura do contrato. Eis aí as etapas do certame licitatório. Tenham em mente esses dispositivos. Anota também o artigo 28. O artigo 28 da Lei 14.133. Modalidades de licitação. Em regra, pregão eletrônico, o objeto a ser contratado é comum. Se o objeto for de engenharia ou especial, concorrência, independentemente do valor. Se o objeto a ser contratado for a mão de obra técnica, artística, científica, concurso público. Se o objeto da licitação for a alienação de bens móveis ou imóveis, leilão. E, por fim, se o objeto a ser contratado não for contemplado pelo mercado, nenhuma empresa tem aquilo que a administração pública busca, a administração conversa antes da disputa com interessados, passa a sua necessidade, estabelece um prazo para que essas interessadas desenvolvam aquela necessidade da administração pública e depois promove a disputa após uma conversa. O diálogo competitivo, portanto, é a última modalidade que possibilita uma conversa prévia à disputa. Show de bola? Toma nota do artigo 5º, incisos 38, 39, 40, 41 e 42, todos da Lei 14.133 de 2021. Meus amiguinhos, prestem atenção. Artigo 33 desta lei, da Lei 14.133, também é muito importante. Estão ali os critérios de julgamento. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance, maior percentual de desconto, maior retorno econômico, tá? Lá no artigo 33, portanto, dispositivo importante desta lei. Por fim, o artigo 74 previu as hipóteses de contratação direta por inexigibilidade. Repito, contratação direta por inexigibilidade. Vai aqui um bizu. Decora as 5 hipóteses de contratação direta por inexigibilidade. Fornecedor exclusivo, artista consagrado no cenário nacional, profissional com notória especialização, aquisição ou locação de bens imóveis com características específicas e o credenciamento. Não esqueça do credenciamento dos profissionais de saúde do SUS. Então, essas são as hipóteses de contratação direta por inexigibilidade. Olhou para o enunciado, viu uma dessas hipóteses, inexigibilidade. Mas, olhou para o enunciado, viu calamidade, guerra, aquisições de pequeno valor, se não for de engenharia até 50, se for de engenharia até 100. Uma contratação, por exemplo, a compra, aquisição de caminhões-pipa para o semiárido do Nordeste, ou de empresas para perfurar poços no sertão do Nordeste. Amiguinho, qualquer que seja a hipótese, que não seja uma das 5 previstas lá no artigo 74, hipótese de contratação direta por inexigibilidade, será residualmente hipótese de contratação direta por dispensa. Olhou para o enunciado, não é inexigibilidade, é dispensa. Aí você já marca lá a alternativa de dispensa. Olha, o artigo 75 previu e de fato prevê as hipóteses de contratação direta por dispensa. 74, inexigibilidade, 75, dispensa. Show de bola? Não queira decorar as hipóteses do 75, porque são mais de 20, você não vai conseguir. Decora as 5 do 74, olhou para o enunciado, encontrou uma das 5, inexigibilidade. Se não encontrou uma das 5, dispensa. Ok? Show de bola. Lá no artigo 76 está o procedimento administrativo para alienar bens, sejam móveis ou imóveis, pela administração pública. Lembrando que a alienação do bem, ela será excepcional, tão somente se o bem for dominical, se ele for ocioso, inservível. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Meus amigos, presta atenção. Olha, deixa eu aqui fazer a transição para o meu slide. Eita, aqui, ó. Aqui, peraí, só um minutinho. Aqui, opa, peraí. Eu não tinha passado, mas agora eu passei. Muito bem, olha aí, ó. Licitações, contratos, como já trabalhado com vocês.
Tá? Finalidades, critérios de julgamento, etapas, modalidades. Bom, contratos administrativos. Aqui é importante, tá? Deixa eu dizer a vocês o seguinte. Só um minuto, fazendo a transição aqui para voltar para a câmera para vocês me verem. Contrato administrativo tem características próprias. Os contratos também foram regulados pela Lei 14.133 de 2021. Uma característica marcante é a cláusula exorbitante. O que é uma cláusula exorbitante, meus amigos? Num contrato firmado dentre particulares, existe o que a gente chama de igualdade. Dois particulares firmaram um contrato, casamento, compra e venda, doação, contrato. Existe a isonomia. A isonomia ela é observada, é o princípio que norteia os contratos particulares. Porém, quando se fala em contrato administrativo, nós temos um princípio que norteia a própria administração pública, que é o princípio da supremacia do interesse público, o que significa dizer que o interesse público é sobreposto em detrimento ao interesse de particulares. Então, nós temos aqui dois interesses, o público e o privado. Diante de um conflito entre o público e o privado, o que vai prevalecer o interesse público. Pois bem, em decorrência desse princípio da supremacia do interesse público, nos contratos administrativos, que são ajustes bilaterais, repito, são ajustes bilaterais, existe o que a gente chama de comutatividade. Repito, comutatividade. Direitos e obrigações para ambos os lados. Mas vê, não há equilíbrio quando se fala em um contrato administrativo. Não há equilíbrio, porque não existe isonomia. O que existe é a supremacia do interesse público. Diante disso, no contrato administrativo, existem cláusulas exorbitantes. Cláusulas que exorbitam a isonomia. Tá? São cláusulas que exorbitam a isonomia, obviamente, em favor do interesse público, da administração pública. Então, um contrato administrativo, ele é pautado na supremacia do interesse público e nele constará cláusulas exorbitantes, como, por exemplo, a possibilidade de alteração das cláusulas contratuais quanto ao objeto, quanto ao preço. Se não for de engenharia, se um contrato administrativo, se a administração pública, de forma unilateral, quiser alterar o objeto ou o preço de um contrato, pode assim fazer 25% a mais, 25% a menos, o objeto ou o valor daquele contrato. O particular, o contratado tem que aceitar. Se for uma obra, uma reforma, um serviço de engenharia, reforma de prédio, reforma de equipamento, serviço de engenharia, essa majoração poderá ser em 50% para cima ou 50% para baixo, a depender da necessidade da administração pública. Isso é uma cláusula exorbitante. Dentre outras cláusulas exorbitantes, está o que a gente chama de cláusula de matriz de risco. O que é essa cláusula de matriz de risco? É a previsão de contingências futuras. É a previsão em contrato de circunstâncias futuras. E se essas circunstâncias ocorrerem e vierem a desequilibrar o instrumento contratual, o contratado terá que suportar o ônus desse equilíbrio, desse desequilíbrio. Só para você entender melhor, imaginemos que um contrato administrativo previu a entrega de um insumo, um insumo qualquer à administração pública. A administração pública inseriu no contrato uma cláusula de matriz de risco, porque sabe que esse insumo é atrelado ao dólar. O fornecedor, o contratado, tem que entregar esse insumo ao longo da vigência do contrato. For inserida lá na assinatura do contrato, tá? O seguinte, se houver um aumento demasiado do dólar, já que esse insumo é atrelado ao dólar, o fornecedor terá que suportar essa contingência, suportar essa imprevisibilidade, suportar essa circunstância nova e terá que continuar entregando o objeto, mesmo que atrelado ao dólar, à administração pública, se isso ocorrer futuramente. O contratado não pode se insurgir, porque ele assinou o contrato e no contrato ele leu, pressupõe-se a leitura da cláusula de matriz de risco. Portanto, a matriz de risco é uma cláusula contratual pautada
no princípio da supremacia do interesse público, que autoriza a inserção de cláusulas exorbitantes e prevê circunstâncias futuras. Se essas circunstâncias, contingências ocorrerem, tá? A contratada terá que suportar a imprevisibilidade, esse fato novo. Tranquilão, sossegado, na medida. Muito bem, amiguinhos. Vamos para outro assunto. Eita, aqui sim, viu? Aqui sim. Olha aí. Vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado. De uma forma muito dinâmica e objetiva, partam da premissa. Eu quero que vocês tomem nota aí do artigo 37, parágrafo 6º, repito, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Previu a regra do jogo. Então, previu a regra do jogo. Opa, peraí, eu estou fazendo a transição. Agora foi. Estou aqui. Então, 37, parágrafo 6º da Constituição Federal previu o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado serão responsabilizadas objetivamente. Eu diria, peraí, calma, André, vai devagar. Não é bem assim, não. Pessoas jurídicas de direito privado, todas elas? Não, meus jovens. Só aquelas que prestam serviços públicos. Eu vou repetir, portanto. O artigo 37, parágrafo 6º, previu o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Repito, o que atrai a responsabilidade objetiva, lá do artigo 37, parágrafo 6º, é a prestação do serviço público. Porque o legislador constituinte de 1946, e não de 88, o texto de 88 recepcionou o paradigma que fora inserido no ordenamento jurídico administrativo em 1946, o legislador constituinte de 46 pensou assim: o serviço público é eminentemente arriscado, o serviço público coloca em risco as pessoas, o serviço público coloca em risco o usuário. Pensando nisso, vamos facilitar o pagamento de indenização à vítima que vier a sofrer um dano decorrente de condutas estatais. À época, o poder público prestava o serviço unicamente à coletividade, mas, com o advento da possibilidade de delegação do serviço público para particulares, pessoas físicas e jurídicas, concessionárias e permissionárias, essas pessoas jurídicas e essas pessoas físicas passaram também a serem alcançadas pelo paradigma do 37, parágrafo 6º, responsabilidade objetiva, modelo pautado na teoria do risco administrativo, que surgiu em 1946. 1988 surgiu a responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo, porque o serviço público é eminentemente arriscado. A teoria do risco administrativo, esse administrativo aqui se correlaciona, esse vocábulo administrativo se correlaciona com o serviço público. O risco da teoria do risco, está correlacionado ao quão arriscado é a prestação do serviço público quando entregue à coletividade. E aí, essa teoria do risco administrativo, que reconhece a vulnerabilidade, a hipossuficiência do usuário, ela, de fato, foi o fundamento jurídico para a responsabilidade objetiva prevista lá em 46, inserido no texto constitucional de 1988, lá no artigo 37, parágrafo 6º. Portanto, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado serão responsabilizadas objetivamente. Significa dizer que as vítimas só precisarão comprovar a conduta, o nexo e o dano. Lembrando que dano coletivo não é indenizável, tá? O dano indenizável é o dano específico e concreto. O nexo causalidade é a vinculação entre causa e o efeito. Qual é a causa? A conduta de um agente público. E o efeito? O dano suportado pelo usuário, pelo particular. Muito bem? Muito cuidado. O agente público, ele não responde primariamente, por uma razão simples: ele é agente público. E se ele é agente público, ele não declara vontade própria quando presta serviços públicos. Ele declara a vontade da coletividade. E quem é que representa a coletividade? A pessoa jurídica. Pois é, amiguinhos. Então, pautado no princípio da impessoalidade, o agente público não declara vontade própria quando exerce função. Ele declara a vontade da pessoa jurídica, pautado no princípio da impessoalidade. Portanto, a responsabilidade primária não é, repito, a responsabilidade primária não é do agente público,
e sim da pessoa jurídica. Muito cuidado. Estando o agente público no exercício da função ou se valendo da qualidade de agente, quando, por exemplo, o agente público usa a arma da corporação, se ele vier a causar um dano a um terceiro, a responsabilidade é da pessoa jurídica. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida, muito bem. Olha, ainda assim, o 37, parágrafo 6º, previa a possibilidade de ação regressiva. Amiguinhos, ação regressiva. Uma ação regressiva que será proposta, como assim, André? Pela pessoa jurídica que foi obrigada a reparar, foi obrigada a indenizar, porque o agente público promoveu a conduta que causou dano a terceiro. A pessoa jurídica indenizou, mas a pessoa jurídica vai dizer assim, ó, opa lá, venha cá, agente público, eu quero a minha reparação também. A pessoa jurídica vai entrar com ação regressiva contra o agente público causador do dano. Nesta hipótese, tenha muito cuidado. A responsabilidade que vai nortear essa relação entre pessoa jurídica e agente público na ação regressiva, a responsabilidade é a subjetiva. É isso mesmo. Então, o poder público, a pessoa jurídica, terá que comprovar que o agente público promoveu a conduta, que o agente público causou dano específico, concreto, ou seja, vai ter que comprovar que houve o pagamento de indenização em decorrência da conduta promovida pelo agente, vai ter que comprovar a vinculação entre causa e efeito, também o nexo de causalidade, e, por fim, vai ter que comprovar elemento subjetivo. Como assim, André? Explica melhor. O poder público, para conseguir a reparação face ao seu agente, terá que comprovar que o agente agiu com dolo, a livre intenção de alcançar o resultado antijurídico ou com culpa, negligência, imprudência, imperícia. Show de bola, tranquilão, sossegado. Anota 2 artigos. 2 artigos ainda falando sobre responsabilidade civil do Estado. O 37, inciso 49, fala sobre a teoria do risco criado. Como assim, André? O Estado tem o dever de zelar pela integridade física e moral das pessoas mantidas sob sua custódia. O nome é zelo, zelar pela integridade física e moral dos custodiados, sejam em unidades penais, em delegacias de polícia, em hospitais psiquiátricos, em viaturas policiais, em escolas públicas, porque a custódia não necessariamente será compulsória, tá? Muito bem. Anota também o artigo 5º, eu disse o 5º 49, repito, o 5º 49, zelo, garantia da integridade física e moral dos custodiados, mas também anota o 5º 75, que fala que o indivíduo ficar preso por um período superior àquele previsto na sentença penal condenatória, o Estado terá que indenizar, e da mesma forma aquele indivíduo que for preso por equívoco, erro do Poder Judiciário, também receberá indenização. A responsabilidade nestes casos é objetiva. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Eu já vou mudar de assunto, não quero nem saber que eu vou entrar no assunto agora aqui, ó. Primeira de luxo. Amiguinho, presta atenção, esse assunto vai estar na tua prova, viu? Eu dou um doce se esse assunto não estiver na sua prova. Quer ver? Olha aí, ó, improbidade administrativa. Por que eu tenho tanta certeza? Porque, meus amigos, em outubro de 2021, a Lei 14.230, repito, a Lei 14.230 alterou a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429/92. A Lei 8429, muito cuidado, ela não foi revogada integralmente. A Lei 8429/92 persiste no nosso ordenamento jurídico administrativo. Porém, a Lei 14.230 promoveu algumas alterações, tá? Algumas não, muitas alterações na Lei 8429/92. Então, eu separei alguns pontos aí para vocês. Ó, ato de improbidade. Onde é que você vai encontrar na Lei 8429? Lá no artigo 9º, no artigo 10, no artigo 11, tá? Todos da Lei 8429/92. Repito, artigo 9º, enriquecimento ilícito. No artigo 10, o prejuízo ao erário ou lesão ao erário. E
O artigo 11, a violação dos princípios, aqueles princípios do artigo 37, caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Meus amigos, é assim, presta atenção. Para que um agente público ou um particular, que são os sujeitos ativos do ato de improbidade, promovam a conduta de improbidade administrativa, elemento subjetivo necessário, o dolo específico. Não admite mais, a conduta de improbidade não admite mais culpa, culpa grave, erro grosseiro, não admite sequer o dolo genérico, o dolo eventual. O dolo, ele é o específico, deve ocorrer a subsunção. A hipótese prevista na legislação deve se enquadrar perfeitamente a conduta promovida pelo agente público ou pelo particular, sujeitos ativos do ato de improbidade. Show de bola? Anota alguns artigos importantes, tá? Anota o artigo 23 da Lei 8429/92, tá? Artigo 23, que previu um novo prazo prescricional. Prescrição, prazo a contar da data do ato de improbidade, 8 anos. Anota também o 23, parágrafo 5º. O 23, parágrafo 5º da Lei 8429/92, que previu a prescrição intercorrente, tá? Então, se a medida judicial foi ajuizada, eu diria, se a medida judicial foi proposta, o judiciário tem 4 anos para julgar, metade do prazo prescricional previsto no caput. Se lá no caput tem 8, caput do artigo 23, tem 8 anos, qual é a metade de 8? 4. Então, qual é o prazo? Recebida inicial, proposta a medida judicial, qual é o prazo que o Poder Judiciário tem para sentenciar? 4 anos. Houve a sentença, mas fora interposto recurso de apelação. Qual é o prazo que o Poder Judiciário tem para, a partir da sentença, o tribunal, no caso, julgar o recurso de apelação? Mais 4 anos. Houve o acórdão no tribunal, interpostos recurso especial e recurso extraordinário. Qual é o prazo que tem os tribunais superiores para julgarem o RESP e o REST? 4 anos, portanto. Prazo prescricional intercorrente, 4 anos. Da data do ajuizamento até a sentença, da sentença mais 4 anos até o acórdão, do acórdão até do acórdão do tribunal, seja de justiça ou TRF, até o acórdão do STJ ou do STF, mais 4 anos, prescrição intercorrente. Durma com a bronca dessa, meu amigo. Jovens, eu já vou mudar de assunto, porque nós temos muitos assuntos para trabalhar e eu não quero deixar pendências. Muito bem, olha aí, ó, assunto relevante, servidores públicos. Aqui eu já trago cargos de provimento efetivo comissionado, cargo público e requisitos para provimento, forma de provimento, vacância, sanções impostas, prazo prescricional. Ó, eu vou dizer tudo aqui para vocês. Ó, presta atenção. Jovens, os cargos públicos são de provimento efetivo e de provimento comissionado. Os de provimento efetivo serão ocupados mediante concurso público de provas ou provas e títulos. Anota o 37, inciso 2 da Constituição. 37, inciso 2 da Constituição Federal. Anota também a excepcionalidade, que é o provimento de cargos comissionados. Artigo 37, inciso 5, chefia, direção e assessoramento. Repito, aqueles que ocupam cargo em comissão, o vínculo é a confiança, direção, chefia e assessoramento. 37, inciso 5, ambos da Constituição Federal. Ó, nós temos uma norma geral, que é o regime jurídico de pessoal dos servidores públicos da União, que esse será exigido, sem sombra de dúvidas, pela Fundação Getúlio Vargas. Lei 8.112/90, anota o artigo 5º. Requisitos para provimento do cargo público. Estão lá, todos eles. Brasileiro, mais de 18 anos, escolaridade adequada para o cargo, aptidão física e mental, tá? Comprovação da quitação das obrigações militares para os homens e eleitorais para todos, tá? Declaração do imposto de renda. Repito, declaração do imposto de renda, anota o artigo 13 da Lei de Improbidade, artigo 13 da Lei 8429/92. Quando dá posse, o servidor público, eu diria o candidato, terá que apresentar a declaração de imposto de renda, aquela que é entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil. E ele, tomando posse, anualmente terá que renovar essa entrega para que a administração acompanhe a evolução patrimonial. Anota o artigo 8º da Lei 8.112/90, forma de provimento, única forma originária de provimento do cargo público, a nomeação. Anota o artigo 33, né? Tem a nomeação, mas tem outras formas lá, tá? Tem a recondução, tem o aproveitamento, a reintegração, dentre outras formas, a promoção, dentre outras formas de provimento derivadas da originária, que é a nomeação. No 33, você vai encontrar as formas de vacância: falecimento, demissão, exoneração, readaptação, aposentadoria,
né? Enfim, dentre outras formas ali previstas no artigo 33. Anota o artigo 20 da Lei 8.112/90. Agora eu peço uma atenção quanto ao prazo do estágio probatório, porque no artigo 20 fora previsto o estágio probatório, mas o prazo previsto no caput de 24 meses não serve, ele caducou, porque o prazo que serve para o estágio probatório é aquele lá do artigo 41 da Constituição Federal. O que vale mais? Lei ordinária, Lei 8.112/90, ou a Constituição Federal? Ah, meu amiguinho, pela misericórdia, quebre meu galho, a Constituição Federal, né? Artigo 41 previu o prazo do estágio probatório de 3 anos. Portanto, 3 anos estágio probatório. Agora, os critérios de avaliação, já que o estágio probatório é um processo de avaliação, os critérios de avaliação estão lá no artigo 20, incisos 1, 2, 3, 4 e 5 da Lei 8.112/90. Produtividade, iniciativa, regularidade, ou melhor, enfim, assiduidade, tem lá os requisitos que você vai ler com tranquilidade. Na medida sossegada, deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa. Esqueci, eita, olha aí, ó. Sanções a serem impostas. Anota o artigo 127 da Lei 8.112/90. Demissão, suspensão, advertência. Repito, demissão, suspensão, advertência. Se o servidor for ativo. Agora, se o servidor for comissionado ou exerce uma função gratificada, destituição. Mas se o camarada for inativo, o servidor é inativo, está aposentado. Cassação dos proventos de inatividade. Anota também o artigo 142. Ali estão os prazos prescricionais para a imposição da pretensão punitiva face ao servidor que cometa ilícitos. Então tá lá, 5 anos se a conduta for punível com a demissão. 2 anos se a conduta for punível com a suspensão, perdão. 2 anos suspensão. 180 dias se punível com a advertência. Cuidado que esse prazo prescricional começa a fluir a contar da ciência pela autoridade com competência para impor a sanção, a corregedoria, né? Aquela autoridade que tem a competência para impor a sanção, quando ela toma conhecimento e nada faz, começa a incorrer aí, começa a fluir o prazo prescricional, os prazos previstos no artigo 142 da Lei 8.112/90. Deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa. Não. Vamos mudar de temática? Vamos para outro assunto. Eita, meu amigo. Intervenção do Estado na propriedade privada, formas restritivas, forma supressiva. Ah, meus amiguinhos, presta atenção. O artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal previu a propriedade privada. Ela é plena, exclusiva e permanente. Em regra, o Estado não intervirá na propriedade privada. Excepcionalmente, o artigo 5º, inciso 23, previu que a propriedade privada respeitará a função social. Beleza? Então, artigo 5º, inciso 22 da Constituição, artigo 5º, inciso 23, propriedade privada, artigo 5º, inciso 22, limita o agir do Estado, que em regra não intervirá na propriedade. Artigo 5º, inciso 23, diz que a propriedade respeitará a função social. Dito isso a vocês, eu quero dizer que existem 2 formas excepcionais de intervenção do Estado na propriedade privada. Uma vai impor limitações, condicionamentos, restrições. Outra vai suprimir a propriedade privada. Portanto, forma originária de aquisição da propriedade pelo poder público. A propriedade privada deixa de ter tal natureza e passa a ser um bem público. Quais são as formas restritivas? O tombamento, para o fim de não permitir ao particular que altere as características de um bem imóvel, que tenha essas características alto valor histórico, paisagístico, urbanístico, cultural, enfim. Se tem alto valor, os casarões de Olinda, os casarões do Marco Zero aqui da minha cidade do Recife, tá? Os casarões lá de Salvador, da Cidade Alta de Salvador, e por que não, aquelas casas belíssimas que tem ali na localidade da Lapa, né? Enfim, tombamento é forma de intervenção restritiva. O particular não pode alterar as características. A requisição administrativa, diante de uma circunstância emergencial, o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, emergencial, situação de risco iminente à coletividade, é o que diz o 5º, 25, poderá o poder público requisitar um bem, utilizar o bem para resolver o problema e depois devolver o bem.
A indenização só será paga se houver dano. A ocupação temporária. A ocupação temporária é como se fosse uma requisição, só que não tem a circunstância iminente perigo público. Iminente perigo público só na requisição. Quando é algo planejado, o poder público precisa ocupar uma propriedade privada para promover uma obra, para instalar um canteiro de obras, né, para promover uma eleição, os colégios particulares, as faculdades particulares, o TRE vai lá, ocupa temporariamente e só indeniza se houver dano. Resolve aquele problema ou promove aquilo que planejou, a eleição, por exemplo, e depois devolve o bem ao particular. Show de bola? Limitação administrativa. Lembra no período da pandemia que a gente era obrigado a usar máscara? Isso é uma limitação administrativa. Você lembra, aliás, você já deve ter ouvido falar que algumas capitais, por meio do seu plano diretor, impõem um limite para a construção de pavimentos nas orlas marítimas. João Pessoa, Aracaju, não pode construir além de 3 pavimentos. Por quê? Porque o plano diretor prevê que as pessoas que estão lá no centro do município, né, também têm o direito, porque são filhos de Deus, também têm o direito de receber o ventinho da beira-mar, né? Porque se constroem espigões, como tem aqui na Praia de Boa Viagem, onde eu resido aqui na cidade do Recife, tá? Espigões. Quem fica para trás morre de calor, ou senão fica contando com aquele corredor que tem entre dois prédios gigantes, né? Eu, particularmente, moro em Boa Viagem, mas bem mais distante da praia, né? Bem mais distante. Então eu fico olhando assim entre os prédios para ver se vem uma brisazinha, um ventinho para poder, né? Quando eu estou com muito calor, eu vou para a praia. Aí fico ali na praia, aquele ventinho gostoso, maravilhoso. Pois é, alguns municípios pensaram essa dificuldade que eu tenho aqui em Recife e aí limitaram a construção de pavimentos. A limitação administrativa, ela impõe essa restrição e ela decorre de lei. Lei vai impor a limitação administrativa. Show de bola? Meus amigos, por fim, a servidão administrativa. A servidão, ela excepcionaliza a autoexecutoriedade, porque a servidão ela só será constituída ou via acordo, contrato administrativo de servidão, ou pela via de uma sentença judicial, se o particular assim não quiser firmar acordo com a administração. O poder público, as pessoas jurídicas de direito público poderão propor uma ação de servidão administrativa, que é muito assemelhada a uma ação de desapropriação, leva em consideração, inclusive, o Decreto-Lei 3365 de 41, tá? Que é o decreto da desapropriação. Muito bem, a servidão administrativa implica imposição de um ônus real de uso, de parte da propriedade privada por todos. Lembra do que a gente chama de servidão de passagem? Imagina que o poder público precise, para dar acesso entre um ponto e outro ponto, tem lá um imóvel gigante, uma fazenda no meio desses 2 pontos, e ele precisa, em verdade, criar uma via de passagem para a população dessa localidade A para a localidade B. Tenta firmar um acordo com o particular, se o particular concordar, o proprietário desse imóvel, assina-se um contrato de servidão administrativa, é um ônus real de uso, tem que registrar em cartório, registrado em cartório, ok, todos poderão utilizar essa via que sofrera, eu diria, essa faixa de propriedade, da propriedade que sofrera a servidão. Agora, e se a intervenção, André, for supressiva? Repito, e se a intervenção for supressiva? Suprimir significa adquirir, significa extinguir a propriedade privada que deixa de ter tal natureza e passa a ser um bem público. Amiguinhos, tomem nota, artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Essa desapropriação do 5º 24 não tem natureza de punição. O poder público não pune, promovendo a desapropriação do 5º 24, da Constituição. Tanto não é punição que o poder público vai pagar uma indenização justa, valor de mercado, prévia antes da emissão na posse e em dinheiro, ok? Anota aí o Decreto-Lei 3365 de 41. Vai anotar o artigo 10, vai anotar desse decreto, o artigo 10, o artigo 10A, o artigo 10B. Vai anotar também o artigo 11, ação de desapropriação. Vai anotar também o artigo 15 e o artigo 15A também deste decreto. Para a gente não pecar por falta e sim por excesso, anota aí a hipótese da desapropriação indireta, lá do artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41. Olha,
Existem 3 justificativas para a desapropriação, lá do 5º, 24. Utilidade pública, necessidade pública e o interesse social. Utilidade pública, necessidade pública e o interesse social. Utilidade pública, quando o poder público utiliza para prestar um serviço, desapropria e utiliza o bem para prestar um serviço à coletividade. Interesse social, quando o poder público desapropria a propriedade privada e disponibiliza o bem para a coletividade. Né? Exemplo de bem desapropriado mediante justificativa, utilidade pública. Um bem que foi desapropriado para colocar uma escola, delegacia de polícia, prédio de fórum e por aí segue. Exemplo de desapropriação da propriedade privada que tem por fim, eu diria que tem por justificativa o interesse social. Vias públicas, viadutos, pontes, elevados e por aí segue. Show de bola, tranquilão, sossegado? Ei, calma. Tem um tempinho ainda, viu? Estamos aí a 45 minutos da nossa transmissão e eu tenho ainda 15 minutos com vocês. Fiquem comigo. Fiquem comigo até o final. A dica do final vai ser a melhor. Jovens, anota o artigo 182. Desapropriação urbana. Só quem pode promover é o município. E não observar a função social da propriedade em zona urbana, desapropriação urbana. Anota a desapropriação rural do artigo 184. E não observar a função social da propriedade em zona rural, desapropriação rural. União vai impor a desapropriação rural, vai pagar a indenização em títulos da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos de desapropriação rural. Na desapropriação urbana, a indenização é paga em 10 anos, títulos da dívida pública. Agora, e se o particular, no gozo da propriedade privada, explorar a mão de obra análoga à escrava, plantar psicotrópicos, ou eu vou plantar aqui só para consumo próprio, 10 hectares de maconha. Peraí, meu irmão, que porra é essa? Que diabo é isso? 10 hectares de papoula, para que tanta flor, meu irmão? Que diabo é isso? Tá ficando doido? Consumo próprio como? Não, porque conversa mole, vai perder a propriedade. Vai perder a propriedade. Desapropriação com fisco. E, por fim, se o indivíduo utiliza bens móveis ou imóveis para tráfico de entorpecentes ilícitos, né? Um helicóptero que está transitando, cheio de uns negocinhos, umas substâncias entorpecentes, ilícitas, aquele pozinho branco, e rapaz. Então, enfim, se for bem móvel ou imóvel, desapropriação com fisco, nessa hipótese do artigo 243 da Constituição da República Federativa do Brasil. Não vai embora não! Vai embora não, meu amigo. Eita, tem aqui, ó. Eita, outro assunto. Jogo na tela. Organização administrativa. Administração direta e indireta. Entidades autárquicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ei, presta atenção. Administração direta. União, Estados, Município, Distrito Federal. Pessoas jurídicas de direito público. Titularizam um serviço público. Tem bens públicos. Promovem licitações. Promovem concurso público. Ok? Gozam de imunidade recíproca a impostos. Um ente não cobra impostos do outro. Esses entes federativos têm prerrogativas processuais, privilégios processuais. Prazo em dobro para recorrer, prazo em dobro para contestar. São 30 dias úteis. Estou falando do ente federativo, ok? Show de bola? Tem o dever de prestar contas. Para quem? Para o Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar de controle, mas quem julga as contas, artigo 70 da Constituição, o Parlamento. Beleza? Na administração pública indireta, nós temos as autarquias, que gozam das mesmas características dos entes federativos, porque são pessoas jurídicas de direito público, mas nós temos as duas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, ambas com natureza jurídica de direito privado. Essas estatais só poderão ser criadas se os segmentos explorados forem importantes para a sociedade ou para proteger a soberania nacional. Vem o artigo 173 da Constituição e diz: pressupostos, imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo. Por fim, as fundações públicas, patrimônio personificado de origem pública. Um patrimônio que foi destacado do poder público e atribuída à personalidade jurídica própria, autonomia financeira, administrativa, funcional, enfim, institucional. E uma observação: a fundação pública tem natureza jurídica de direito privado.
aprovado. Show de bola, tranquilão? Muito bem, eu vou para um próximo slide, né? Vou para o próximo slide, só um minutinho, meus jovens, que eu já estou fazendo a transição. Olha aí, serviços públicos. Muito bem, assunto de extrema relevância. Anota aí. Eita, eu quero falar olhando no olho. Anota o artigo 175 da Constituição. Leia esse artigo. Fala que o poder público é titular do serviço público ou transferirá a execução do serviço para concessionárias e permissionárias. Norma Geral de Licitação, eu diria, Norma Geral dos Serviços Públicos, repito, anota a Lei 8987/95, Norma Geral dos Serviços Públicos. O conceito de serviço público está no artigo 6º, parágrafo 1º. Conceito de serviço público adequado é aquele que respeita princípios, quando entregue pela concessionária ao usuário, que respeita princípios, modicidade de tarifa, regularidade, continuidade, urbanidade, atualidade, dentre outros princípios, generalidade, dentre outros princípios ali previstos, tá? É bom você anotar, depois leia com tranquilidade o e-book, nosso e-book Direito Administrativo Saindo do Zero, vai falar comigo no @professor André Albuquerque, repito, só vai ganhar o e-book quem falar comigo pelo Instagram, @professor André Albuquerque. Copiou a mensagem? Não vou nem disponibilizar para o pessoal do curso, é brincadeira. Mas só vou entregar o e-book, olha no olho, se falarem comigo no Instagram, ok? Ó, na faixa, e-book de quase 200 páginas, que a gente vende esse e-book, mas eu vou disponibilizar para vocês que estão aqui na nossa live, na nossa transmissão ao vivo pelo canal do SES OAB. Olha lá, e me segue no Instagram, né, pô? Pô, a gente está disponibilizando conteúdo de qualidade e segue também o @SES OAB, pelo amor de Deus. Você está aqui no canal do SES OAB, se de repente não seguir o perfil do SES OAB e também não seguir o perfil do professor André Albuquerque, pô, bicho, tá de sacanagem comigo, né? Voltando. Jovens, Lei 8987/95, anota o artigo 6º, parágrafo 1º, anota o artigo 6º, parágrafo 3º, tá? Estão ali as exceções quanto ao princípio da continuidade do serviço público. Anota o artigo 6º, parágrafo 4º, serviço público não pode ser interrompido na sexta, no sábado, no domingo, na véspera de feriado e também não pode no dia do feriado. Anota lá o artigo 35, repito, o artigo 35, formas de extinção do contrato de concessão e permissão. Estão todas lá. Encampação, caducidade, rescisão, advento do término da vigência do contrato, falecimento do sócio, se for uma empresa unipessoal, ou falência da empresa, e por aí segue. Beleza? Anulação. Show de bola, tranquilão, sossegado? Peraí. Concessão do Serviço Público Especial. Anota a Lei 11.079 de 2004, denominada PPP, características próprias, por isso denominada de concessão especial. Vigência mínima de 5, máxima de 35 anos. Né? Possibilidade de participação do poder público na remuneração da tarifa, né? Na satisfação da tarifa exigida pela concessionária. Essa participação é variável num percentual limite de 70%. A concessionária, na PPP, o parceiro privado, já entra com um cacauzinho, realzinho, minimamente 10 milhões de reais. Lógico que esse dinheiro será auferido pela concessionária ao longo da execução do contrato, da vigência do contrato. Beleza? Lei 11.079 de 2004. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa, que eu disse que são 10, né? Meu amigo, eu estou aqui na dica 8 já. Eita, eu tenho quantos minutos ainda? Deixa eu ver. Pela misericórdia, não quero estourar meu tempo não, porque na sequência vem o professor de Direito Constitucional, o maravilhoso professor de Direito Constitucional, professor Guerra, tá? Fiquem com ele até o final, porque ele tem dicas assertivas para vocês que vão fazer. Olha aí, eu não vou nem voltar, eu vou botar no slide para ler com vocês, tá? Eu não vou nem ler, eu vou só dizer para vocês que direito à greve por servidores públicos da segurança pública não pode ser exercido em nenhuma hipótese. André, mas peraí, eu sei o que você está falando dos policiais. Não, policiais militares? Não. Estou falando dos agentes públicos do artigo 144. Policial federal, policial rodoviário federal, ferroviário federal, policiais civis, tá? Os policiais penais e os guardas civis. Nenhum deles poderão exercer o direito à greve. Olha aí o número do RESP. 654.432, Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o exercício de direito à greve por esses agentes públicos. Olha aí, aplicabilidade da Lei 9784/99. É a lei do processo administrativo, eu diria a lei do processo administrativo federal, jovens. No artigo 54, fora previsto, conforme
né, o texto do caput do artigo 54, é um prazo decadencial de 5 anos para que a administração pública anule seus próprios atos se ilegais. Lembrando que esse prazo só serve se o beneficiário agiu de boa fé. Agora, percebam, se o ordenamento jurídico municipal ou estadual for omisso quanto à especificação desse prazo previsto no artigo 54, porque eis aqui a Lei 9784/99, que é uma lei federal, em tese só serviria para a União, se o município ou estados não regularem tal prazo, pautado no princípio da segurança jurídica, aplica-se o artigo 54 e, portanto, o prazo decadencial de 5 anos da Lei 9784 para 9784/99 para municípios e estados que não tenham regulamentado tal dispositivo, eu diria tal prazo decadencial. E, por fim, o prazo prescricional para a imposição. Como já dito a vocês, o prazo prescricional, súmula 635, os prazos prescricionais previstos no artigo 142 iniciam-se da data em que a autoridade competente para a abertura da instauração, para a abertura do procedimento administrativo, toma conhecimento, né? E aí eu vou explicar para vocês, vou jogar aqui na tela, vou botar a minha imagem, vou explicar para vocês, é aquele prazo de 142, os prazos de 142, 5, 2 e 180, demissão, suspensão, advertência. Esses prazos só começam a fluir a contar da ciência pela autoridade com competência para impor a sanção quando ela toma ciência, quando ela, a autoridade, toma ciência. Não importa se a denúncia foi feita e ficou perambulando pela repartição, por meio mundo de órgão, por meio mundo de diretoria e tal, mas se a autoridade competente para impor a sanção só tomou conhecimento depois, muito depois da data do protocolo, pouco importa. O prazo prescricional de 5 de 2 de 180 só começa a fluir quando essa autoridade tomou ciência. Meus amigos, eu encerro por aqui a nossa revisão de forma tempestiva. Olha como eu estou um rapazinho cumpridor do meu horário, meu amigo. Porque outrora eu fazia live, os outros professores ficavam, pô, André, tu ficou 1h30 falando porque eu perco o tempo. Agora eu estou controladozinho, tá vendo aí? Eu estou bem tranquilo. Jovens, fiquem aqui nas nossas lives, né? Nas nossas lives, porque os professores vão trabalhar 10 temas, como eu acabei de trabalhar no direito administrativo, 10 temas importantes para a sua prova de primeira fase, tá? Essa revisão, que a gente chama de top 10 temas mais importantes de cada uma das disciplinas, começou hoje comigo, dia 17 de julho, 14 horas, comecei às 14 horas, estou aqui com vocês concluindo, tá? E continuará hoje, ainda hoje. Procurem o perfil do SES OAB, tá? E vejam lá o horário, salvo engano é à noite, tá? O professor Guerra vai entrar ao vivo com vocês também para efetivamente trabalhar os 10 temas mais importantes de direito constitucional. Vai ter direito penal, vai ter direito de processo penal, direito civil, direito processual civil, direito empresarial, ética, todas as disciplinas importantes. Eu diria todas as disciplinas que vocês encontrarão na prova de primeira fase. Eu vou aqui encerrando a minha transmissão, agradecendo pela participação, declinando mais uma vez a minha rede social, @professor André Albuquerque. Eu estou com vocês, eu estou junto de vocês nessa jornada, nessa dinâmica que já começou há algum tempo, tá? Que vai, obviamente, ter aí o primeiro embate, será o primeiro obstáculo, a prova de primeira fase, que nós vamos alcançar os 40 pontos necessários, e daí começa o nosso segundo embate, a preparação para o segundo embate. E essa preparação, ela é muito específica, ela demanda uma estratégia extremamente específica, adequada para que você consiga estudar peças, para que você consiga estudar o conteúdo material de forma mais vertical, entendendo o que é que a Fundação Getúlio Vargas exige na segunda fase, tá? Quais são as características da banca, tudo isso é importante numa preparação para a segunda fase. Show de bola? Fala comigo, bebê, @professor André Albuquerque, estou à disposição de vocês e é isso. Sigamos juntos. Até a próxima.